Se você mora ou está querendo mudar de país, provavelmente você já escutou ou escutará coisas como você está abandonando o seu país, você está abandonando a sua família. E, gente, isso aqui é coisa muito séria. Eu realmente preciso conversar um pouquinho com você sobre isso, porque você não está abandonando absolutamente nada, mas está correndo atrás dos seus sonhos. Então eu quero falar com vocês um pouquinho para que você se sinta menos em culpa daquilo que você não tem culpa. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e vamos bater um papo sério sobre isso, tá? Eu recebo várias mensagens de vocês, gente, falando, olha, eu tenho a sensação de estar abandonando a minha família, de estar abandonando o meu país. As pessoas falam que eu não estou mais contribuindo para o meu país, que eu não estou fazendo nada por ele porque eu estou indo embora. Muitas pessoas me escrevem, Vera, eu me sinto em culpa por querer uma vida melhor ou querer uma vida diferente, uma experiência diferente. Porque toda vez que eu falo para minha família ou para os meus amigos que eu estou indo para a Itália ou que é o meu sonho fazer isso, todo mundo me julga. E eu queria muito conversar com vocês porque a parte, assim, psicológica, né, dessa mudança é muito importante. É importante que a gente esteja, gente, com a cabecinha tranquila, porque senão a mudança vai ser muito difícil. Mudar de país não é um processo fácil, tá? Mudar de país, gente, exige muita paciência, persistência. Vai dar vontade de desistir, vai dar vontade de jogar tudo pro alto, vai dar vontade de ir embora, tá? Mas você precisa saber o que você quer, o que você é e, claro, saber realmente pesar o que as pessoas falam, se aquelas coisas são úteis ou não para vocês. Então seja um filtro, tá? Filtre tudo o que as pessoas falam para vocês. Então agora nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre isso e eu quero realmente que vocês coloquem tudo que eu estou falando aqui no coração de vocês porque é muito importante. Como primeira coisa, você não está abandonando o seu país e você não necessariamente odeia o Brasil, tá? Muitas vezes a gente só vai conhecer o nosso país quando a gente sai dele. Sabe aquela velha coisa de aquele fulano só me deu valor depois que me perdeu? Vai acontecer isso com você, tá? Então não significa que você não valorize o seu país ou porque você mudou de país que você não o ama. Inclusive você que tá aí do outro lado, que talvez fale, quando eu for embora do Brasil não vou sentir saudade de nada. Paga a língua, gente. Vai sentir saudade sim. Vai ver defeito no país que você está agora, tá? Vai ver defeito em muitas coisas e vai também admirar muitas coisas que você tem no Brasil. E claro, gente, mudar de país não significa cancelar o seu país de origem. É só mais coisa para bagagem. É aquela história, você não precisa odiar a Lady Gaga para gostar da Ariana Grande, você pode gostar das duas e tá tudo bem, sabe? Então é basicamente isso, eu quero que vocês estejam com a mente tranquila, porque mudar de país não significa cuspir no país de vocês, tá? Então quando alguém falar para vocês isso, mas você tá indo embora, você não gosta do Brasil, não valoriza o seu país, deixa a pessoa falando sozinha, tá? Tá bom? Faz basicamente isso. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que nós brasileiros somos uma cultura, né, mista. A gente é misturado, a gente é branco, azul, preto, amarelo, a gente é de todas as cores, a gente é de várias raças, tá? E parece que tá no DNA da gente querer conhecer o mundo, sabe? Querer conhecer as raízes. É muito bacana os comentários de vocês aqui embaixo falando assim, meu avô era italiano. Meu avô vivia em Nápoles, vivia em Verona, meu pai, meu bisavô, enfim. E é muito gostoso ler que vocês querem conhecer as raízes de vocês, sabe? Então, eu acho que isso é de se admirar, não de se julgar, sabe? Nós brasileiros somos realmente uma cultura tão mista, tão gostosa, que conhecer o outro, gente, é uma coisa que eu acho que só a gente sabe fazer bem, sabe? Muitas outras culturas, como até mesmo a Itália, sabe? Muitos italianos, por exemplo, eles conhecem por turismo, mas eles não conhecem por coração, sabe? Eles não conhecem porque eles querem caçar as raízes, conhecer os antepassados. É uma coisa que não acontece. Esses dias eu saí com um casal de amigos, eu e o Lorenzo, e tinha esse rapazinho, né? É um amigo nosso, e ele estava mostrando pro Lorenzo as fotos do bisavô dele. E o Lorenzo ficou admirado, sabe? Ele falou, nossa, é bacana essa procura de vocês pelos passados, né? Pelos antepassados. Que palavra é essa? Pelos antepassados. É bonita essa procura pelas raízes. A gente não tem isso. Eles realmente não procuram isso. Eles
Nós somos italianos e só. A gente não, a gente é do mundo. Então, gente, se alguém te julga por isso, fale que você não é só brasileiro, você é do mundo. E tá tudo bem caçar as suas origens, caçar as suas raízes. E isso não significa que o seu pezinho não tá plantado no Brasil, porque tá bom? Então fiquem assim, gente, com a mente tranquila. Você não está abandonando nada. Você simplesmente quer conhecer o mundo e tá tudo bem. Outra coisa que você provavelmente vai escutar, eu escuto também ah, você não é mais brasileira. Dá pra ver que você não é mais brasileira. Gente, eu sou brasileira. O que te faz pensar que eu não seja brasileira? Porque às vezes eu uso uma expressão daqui, porque às vezes eu tenho a mania de traduzir uma expressão daqui. Gente, isso é completamente normal. Faça um pequeno experimento. Saia da sua região e vá morar em uma outra região do Brasil, tá? Fica lá por 1 ano, 2 anos e depois volta para a sua cidade natal, tá bom? E depois fala pra mim se você fala exatamente como aquelas pessoas. Isso muda. Eu saí de Minas e fui morar em São Paulo e eu falava um monte de coisa que ninguém entendia, como por exemplo, arreda, né? As pessoas falavam também cagueta, que seria dedo duro. E quando eu voltei para Minas, por exemplo, eu falava algumas palavras de São Paulo e ninguém me entendia. E ali você não pode falar pra mim que eu queria ser menos brasileira, mas simplesmente que a minha bagagem cultural estava tão misturadinha já que acontecia isso. Saía a Vera mineira que tinha, mas a Vera também que estava aí conhecendo vários amigos paulistas e que, claro, adquiria algumas coisas. E a mesma coisa, gente, acontece quando você vai para outro país. Exemplo bem bobão, no Brasil eu comia assim arroz e feijão todo dia. Aqui eu moro com italianos. Quando eles fazem macarrão, eu não vou falar, não, pelo amor de Deus, vou comer um arroz e feijão hoje. Eu tô com preguiça de cozinhar e eu como macarrão. Entendeu? É isso. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Eu acho que tudo aqui tá tudo bem. Você não é menos brasileiro por causa disso. Se você viajar o mundo afora, você não vai ser menos brasileiro. Você só vai ser um brasileiro que conhece o mundo. Então, pare. Quando essas pessoas falarem pra você uma coisa do tipo, gente, só deixa pra lá, sabe? Só deixa pra lá. E, inclusive, eu fiz um vídeo aqui pra vocês mostrando não, né? Contando pra vocês um passo a passo de como sair do Brasil, tá? Morar no exterior. E também fiz vídeos falando de partes boas e ruins de morar no exterior. Então, vou deixar pra vocês aqui, ó, nos cards, tá? O lado positivo de viver no exterior e, claro, depois vocês vão procurar aí nos vídeos o lado negativo, porque tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. E já quero aproveitar para pedir para você se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo, porque para mim é muito importante e vamos continuar conversando, tá? Você se sente em culpa por se lamentar do Brasil. Eu quero explicar uma coisa para vocês. Não é porque você é brasileiro que você reclama do Brasil. Todo mundo reclama de tudo, gente. Isso é normal. Eu acho que isso é um esporte, tá? Os franceses reclamam da França, tá? Os italianos falam sempre mal da Itália. Os brasileiros falam mal do Brasil. E tá ok, gente. Isso é uma coisa assim que acontece, eu acho, no mundo inteiro. Ninguém tá contente com o que tem, sabe? É isso. Aqui eu vejo várias vezes Lorenzo que fala assim, vambora pro Brasil porque Itália não dá, Itália não é país, Itália pros italianos não dá, Itália é horrorosa, Itália é isso, Itália é aquilo. Gente, é isso. Aí de vez em quando ele sai com outras coisas como mas quando eu for embora da Itália eu vou sentir falta disso, vou sentir falta daquilo, vou sentir falta. Gente, é isso. A vida é essa. A gente reclama. A gente tá insatisfeito sempre. E como é que eu vou falar pra vocês? Tá tudo bem. Tudo na vida tem lado bom e lado ruim. A gente não pode estar contente sempre com tudo, tá? A gente tem que ser grato, isso sempre. Mas é normal que se você se irrita com alguma coisa, você não tem que fingir que tá tudo bem. Ah, eu não gosto disso. Ok, não gosto. O que eu posso fazer? Tentar melhorar. Mas é isso que te faz mover a vida. É isso que te faz levantar de manhã cedo, mudar as coisas. Sei lá, um caso extremo. Eu aqui estou sem trabalho, tá? Não faço nada e fico assim todo dia. Ah, que saco. Ninguém me dá uma Ferrari. Ah, que saco. Não dá pra ter uma Ferrari na Itália. Ah, que saco. Não dá. Enquanto eu não levantar a minha bundinha do sofá e ir trabalhar, a Ferrari não chega. E é a mesma coisa quando a gente reclama do nosso país. Tô reclamando do Brasil?
Ou eu faço alguma coisa para estar melhor no Brasil, ou eu saio de lá, gente. Talvez eu vá para, sei lá, como eu, por exemplo, vim para a Itália e reclamo da Itália. Que a Itália não tem coxinha. Tem um monte de coisa que eu gosto, mas não tem coxinha. E, gente, tá tudo bem. Muitas pessoas vão colocar a culpa em você que se mudou do Brasil, a culpa do que o Brasil tá ruim. Sim, isso acontece muito. Inclusive, uma vez recebi uma mensagem assim, ó. É por culpa de vocês, brasileiros, não gosto de falar palavrão aqui, gente. É por culpa de vocês, brasileiros, que vão embora do nosso país, que esse país está uma bosta. Desse jeito ele falou. Vocês não votam. Vocês não votam e o voto de vocês pesam. Gente, para. A gente tá fora do Brasil, mas a família da gente tá aí. O nosso país é aí. A gente se importa. E quem te disse que a gente não vota? O voto, gente, é obrigatório. Se a gente não vota no Brasil, a gente tem que justificar o voto, tá? Então nós, brasileiros que estamos fora do Brasil, a gente também vota. A gente também contribui. E não necessariamente você precisa estar no país para fazer alguma coisa para o país. Eu posso estar no Japão, gente. Eu posso estar na China, na Itália, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo. Se eu tenho vontade de fazer alguma coisa boa para o Brasil, eu faço, tá? Se você que está aí no Brasil só reclama, a minha pergunta para você é: você fez alguma coisa hoje? Você contribuiu com o seu país? Porque se aquela pessoa tá falando para você, você não é brasileiro porque você mora fora, você não contribui. E você? Você contribuiu hoje? E você votou? Mas você votou pensando ou você votou porque votou? Só por votar? Hein? Você já ajudou alguém hoje? Você que fala tanto que eu não valorizo o meu país porque eu fui morar fora. Você valoriza o país de vocês? Você valoriza o seu país? Gente, é um discurso muito amplo, sabe? Eu só quero que vocês entendam que serão amigos, parentes, tantas pessoas que não compartilham os sonhos de vocês, que vão jogar sim algumas frases dessas. E você tem que filtrar. Filtrar se vale a pena escutar, se te dói, mas se te dói porque é verdade ou se te dói porque te dói e basta, tá? Então, assim, eu quero que vocês entendam que você não está abandonando o seu país, você não está abandonando as suas raízes porque você foi morar fora. Você simplesmente quer conhecer o mundo, realizar os seus sonhos e, gente, a vida é uma só, sabe? A vida é uma só e se eu quiser ficar comendo macarrão o ano inteiro, eu posso. Se eu quiser ficar no Brasil e girar o Brasil inteiro porque o Brasil é incrível, eu posso. Se eu não quero nunca mais voltar pro Brasil, eu posso. Eu só quero que vocês entendam que é normal receber julgamentos quando você vai embora, ou simplesmente quando você está tentando. Muitas pessoas têm medo por você. Muitas vezes elas nem fazem por mal, sabe? É como, por exemplo, criar um canal no YouTube. A gente fala, nossa, tô criando um canal, e todo mundo fala, nossa, que estranho, trabalhar com a internet, ai meu Deus, o YouTube não dá dinheiro. Ou se não, tipo, ai, tá blogueirinha agora. Esse tipo de coisa, gente, que entra aqui, ó, e sai aqui. Porque se é seu sonho, só vai. E claro, gente, volta sempre pra comer uma coxinha, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha servido pra alguém, gente, porque você não está abandonando o seu país. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você pensa disso e se você já escutou alguma coisa do tipo de alguém que te desmotivou, tá bom? E claro, gente, muitas pessoas também, isso aqui é importante falar pra vocês, muitas pessoas que moram fora desmotivam vocês, tá? É normal você escutar, por exemplo, de alguma brasileira que tá aqui ou um brasileiro que mora aqui, vem não, é difícil. Como eu falo pra vocês aqui no canal, é difícil sim, mas com planejamento você pode, você consegue. Porque se tem esse monte de brasileiro por o mundo afora, vai ter um motivo, né, gente? Um motivo tem. É porque dá certo. É só você se planejar que realmente vai dar tudo certinho pra vocês. Então é isso, pessoal. Espero que realmente vocês tenham gostado de tudo. Dá um like, se inscreve, aciona aí, gente, o sininho pra você receber todas as notificações do canal. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!